Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre francês para o concurso de admissão à carreira diplomática. E para você que está iniciando os estudos para o CACD e não sabe por onde começar o treinamento, né, para o francês, hoje vamos falar da prova, né, e de como fazer uma boa versão. Vamos começar pela versão hoje, né, a partir de um texto em português, ok? E vamos falar, dentro desses parâmetros, vamos falar quais foram as mudanças, né, da prova a partir de 2024, os requisitos que a banca pede, né, e como é que você vai fazer para elaborar uma boa versão, certo? Então não se preocupem, fiquem aí conosco, que a gente vai começar a falar sobre isso aqui para ajudar vocês nesse quesito, certo? Lembrando que Lembrando a vocês, antes da gente começar, para assinarem o canal, né? Porque a gente está sempre trazendo novidades por aqui e cliquem no sininho para não perderem aí as notificações. Não esqueçam de compartilhar aí com os amigos, certo? E a gente comece, on commence. Então, para a gente começar a ver, né? Como fazer uma boa versão, você não pode deixar de ler o texto proposto pela banca e entender esse texto. Por que isso, né? Qual é o objetivo, né, dessa leitura bem feita? Porque muitas vezes na pressa você pode entender mal o texto, interpretar mal o texto ou esquecer, né, de traduzir partes daquele texto, certo? Então, a primeira etapa para uma boa versão é compreensão do texto, certo? Ah, mas Ângela, por que que você está falando isso? Eu prefiro ir lendo lá na hora e fazendo a tradução, que é mais rápido. Eu entendo a sua posição, até porque o tempo é mínimo. Você precisa de um tempo mínimo, porque você ainda tem a prova de espanhol. Mas veja, você tem que aprender a ler rapidamente e conseguir tirar dali as principais ideias. Por quê? Porque a questão é traduzir as ideias, né? E não traduzir apenas palavra por palavra, certo? Mas vamos, antes da gente começar a adentrar com detalhes aí nesse quesito, vamos falar primeiro quais foram as mudanças, né, da prova. Porque primeiro mudou a banca, né, gente? A gente já fez um vídeo por aqui falando sobre essas mudanças. Eu vou deixar o link afixado aqui embaixo do vídeo para vocês verem os detalhes do que eu falei sobre essa mudança. A gente teve uma mudança em 2024, né? Basicamente, vocês puderam, em 2024, escolher entre fazer espanhol ou francês, certo? Essa é a mudança. Não quer dizer que a próxima prova seja da mesma forma. Eu acho que esse ano a coisa foi mais corrida e a banca quis economizar tempo, enfim. Não quer dizer que para a próxima prova você não tenha que fazer as duas, né? Esse ano você pôde escolher especificamente, né? Então vamos lá ver agora, vou jogar aqui e compartilhar com vocês esses requisitos, né, esses requisitos aí que a banca pede, né? Vou botar aqui na tela, vamos ver. Deve estar aparecendo para vocês, né? Para elaboração da versão, vamos ler. Olha, para elaboração de versão de um texto do português para o espanhol ou francês, com extensão suficiente para que sejam vertidas, né, todas as ideias e informações presentes no texto original, com extensão mínima de 30 e máxima de 60 linhas, certo? Então, o que isso significa? A banca colocou uma extensão mínima de linhas, que é 30, né? E a extensão máxima é 60. Se você tiver a letra muito pequena e ficar abaixo, você pode, abaixo de 30 linhas, você pode ser penalizado na elaboração da versão. Se você tiver a letra muito grande, passada das 60,
você pode ser penalizado. Então, o ideal é você treinar. Como que vence isso, né? Treinando. Você tem que treinar com os simulados da prova, tá? A gente começa por aí, né? Outra coisa é que quando ele fala em linhas vertidas, essa questão das linhas vertidas vão ter penalizações se você não verter todas as linhas, tá? Então, vamos ver aqui, vamos ver aqui, uma outra parte aqui que eu quero compartilhar com vocês. Essa está na página 47 do edital, né? Vocês podem achar esses detalhes lá na página 47 do edital. Já deve estar aparecendo na tela para vocês o detalhe, né? O detalhe de como é que a banca vai pontuar você. Você já sabe que você tem um mínimo de linhas que é 30, um máximo de linhas que é 60. E você precisa verter todas as linhas, ou seja, o que é verter? Fazer a versão, né? Você não pode esquecer de traduzir uma parte do texto, vamos dizer assim, certo? Existe, Angela, uma diferença entre tradução e versão? Existe sim, vamos falar sobre isso, certo? Mas vamos agora nos ater aqui à questão dos requisitos. Olha, o primeiro requisito é fidelidade ao texto original, certo? Mas como assim, Angela, essa questão de fidelidade? Fidelidade às ideias do texto, certo? Porque muitas vezes, é aquilo que eu estava começando a falar, né? Você traduz palavra por palavra e muitas vezes não pega uma metáfora, por exemplo, que o autor em português quis passar, aquela ideia que estava na metáfora, você não conseguiu traduzir para o outro idioma. Então você precisa pensar o que que o autor quis dizer em português para ir fazer, para depois fazer a sua versão para o francês, certo? Outra coisa, né, é a questão da correção gramatical e propriedade da linguagem, né, valendo 25 pontos. Olha, você começa, o que que isso significa? Você começa com 25 pontos no quesito correção gramatical e propriedade da linguagem, e aí a cada erro você é descontado. Uma penalização que ele coloca no próximo item de 0,5 pontos por erro, certo? Então, se você tiver muitos erros gramaticais, né, esquecimentos, né, que são assim comuns na hora da prova, né, por estar cansado, por nervosismo, certo? Então, você acaba escrevendo muito automaticamente e não esquece de colocar uma acentuação, por exemplo. Ou esquece que aquela palavra tem uma dupla consoante, por exemplo, certo? E esses erros são penalizados, cada erro desses, por meio ponto. Ah, mas Ângela, se eu errar a mesma palavra diversas vezes. Não, aí geralmente a banca não cobra o erro uma vez só, tá? Não cobra repetidamente, ok? Em geral é isso, tá? Se a banca cobrar diversas vezes o mesmo erro, cabe recurso, né? Número de erros, né? O próximo quesito aqui. Número de linhas não vertidas, a penalização por linha não vertida, né, é um ponto. Então, tudo isso ele vai contabilizar, esses são quesitos que ele vai contabilizar, né, e no final ele vai jogar numa fórmula para fazer a sua nota, para compor a sua nota, digamos assim, certo? Então, vai entrar lá a fidelidade ao texto original, quantos pontos você recebeu nesse quesito, correção gramatical, penalização e o número de erros, né? E o número de linhas não vertidas, que é um ponto para cada linha não vertida, certo? Então, também, o número de linhas faltantes para o mínimo é de meio ponto, certo? Para cada linha que faltar ao mínimo exigido, que é de 30 linhas, como eu mostrei no último, na última, no último slide, certo? Então, pessoal, continuando aqui, voltando para mim, né? Vamos continuar a ver aqui quais são. Interessante, não está aparecendo aqui a minha imagem. Tá aqui com o vídeo. Vamos lá. Então, gente,
Vejam, os quesitos da banca são esses. Como é que a gente vai conseguir atender, né, aos requisitos que a banca pede, né? Gente, olha, a imagem está paralisando um pouquinho, acho que é um problema da internet aqui, certo? Mas vamos continuar. A internet, esse horário é horrível. Então, você tem que, como eu falei, né, para fazer uma boa versão, né, a gente viu os requisitos da banca, agora a gente vai ver como é que a gente vai agir para fazer uma boa versão, certo? Primeira coisa é ler e entender bem o texto. Não traduzir palavras, mas ideias. Você precisa traduzir o que o autor em português quis dizer. Por isso chama versão, certo? Não é tradução exatamente. Você vai criar uma versão, certo? Traduzindo as ideias do autor com as suas palavras, né? Então, outro quesito que eu quero falar com vocês, cuidado, muito cuidado com a questão da mudança de sentido, né, na hora da tradução. Porque muitas vezes o texto originalmente tinha um sentido, na hora que você vai traduzir, você acaba dando uma outra ideia a ele, né? Como, Ângela, que isso acontece? Dê um exemplo, né? Bom, pessoal, a internet caiu e voltou. Eu não sei como é que vai ficar aqui, mas vamos tentar, certo? Então, como eu estava falando, a gente tem vários quesitos da banca, né? E a gente a gente está falando sobre a questão de mudanças, né? Aí, nessa mudanças nas ideias, né? Mudanças no sentido. Né? Como é que essas mudanças ocorrem? As mudanças ocorrem, né? Justamente porque muitas vezes a gente troca o sentido, o tempo verbal, por exemplo. Digamos que o texto original estivesse em passado simples e eu usei o passado imperfeito no francês. Vai ter mudança de sentido? Sim, vai ter mudança de sentido, ok? Então você tem que estar atento a isso, certo? Erros gramaticais também. A classe gramatical também. Muitas vezes tem lá um substantivo. Se eu usei um adjetivo, houve mudança de sentido? Houve mudança de sentido. Então, atenção a isso. E erros gramaticais, erros ortográficos são os mais comuns, certo? Vocês viram que começamos a prova com 25 pontos no quesito erros gramaticais e a banca vai descontando meio ponto é, a cada erro, né? Então, erros gramaticais e erros ortográficos são erros muito comuns, então estejam atentos a isso, certo? Mas, Angela, como que eu ultrapasso essa dificuldade? Como que eu vou estudar, né? Gente, olha, vocês ficam muito preocupados, eu acho, né? É o meu ponto de vista. Acho que vocês ficam muito preocupados com a parte de vocabulário. Mas a parte gramatical é essencial. Não estudem só contextos. Eu acho que muitos de vocês estudam só contextos, né? E pegam para fazer o estudo de vocabulário. Mas você precisa entender muito bem, dominar, maîtriser a gramática, certo? Você precisa dominar a gramática, porque muito vocabulário em francês você adquire por meio da gramática. Começa por aí. Né? A compreensão da gramática já te dá um aporte vocabular muito grande. Né? Você precisa disso, desse aporte vocabular. As dificuldades em pronome, as dificuldades em tempos verbais, certo? Dificuldade diversa em acentuação. As regras gramaticais em geral são essenciais em francês. Mas o francês é uma língua fácil e é uma língua latina, eu tenho uma certa facilidade. Exatamente. E é exatamente por isso que muitas vezes traz alguma dificuldade no idioma francês, por causa da sua aproximação, né? Uma língua de origem latina. A gente tem uma compreensão muito fácil no francês, mas na hora de escrever é que vem a dificuldade. Tá bom, pessoal? Então, não deixem de atentar para isso. Quem precisar de um treinamento específico, né? Treinamento com simulados, você está começando, precisa de aulas particulares, pode entrar em contato comigo, eu vou atender vocês com maior alegria, certo? Não
fiquem tentando estudar sozinhos, porque eu sei que é muito difícil. Leva muito tempo, você pode até conseguir, certo? Estudando sozinho, você pode conseguir, mas leva muito tempo, gente, anos, até você conseguir é, obter ali o nível necessário para a prova. Certo? Então, se você precisa avançar mais rapidamente, de acordo com o seu objetivo, precisa de orientação, porque não tem muito tempo para estudar, o seu tempo é mínimo, não deixem de procurar, certo? Alguém para te ajudar. Então, realmente, não deixem de procurar a ajuda, certo? Precisando, estou aqui. Vou deixar o link do site, né? Do meu site lá para vocês, aqui embaixo do vídeo também. Quem quiser mandar uma mensagem para mim, podem comentar aqui, certo? O que vocês mais gostam em francês, qual é a sua maior dificuldade no idioma, certo? Deixem os seus comentários. Não esqueçam de compartilhar o vídeo e dar aí o like ou o dislike, enfim, a critério de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. A bientôt e a gente vai se falando, ok? Bons estudos.